Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Twitter Files Brasil 2. Olha só, já tem a parte 2 da nossa novela preferida aqui, né? E adivinha, essa parte fala do Felipe Neto. Olha que coisa interessante, bicho. Aquela suspeita que a gente tinha que o pessoal verificadinho no Brasil era verificadinho. A gente tá falando do Twitter antigo, tá? Não é do Twitter do Elon Musk, não. O Twitter antes do Elon Musk, né? Lembra que tinha aquela suspeita que os verificadinho era verificadinho porque tinha conhecido dentro do Twitter? Oh, o Felipe Neto batia papo com todo mundo lá dentro, meu amigo. É isso daí, é maior festa. E o Felipe Neto, se empenhou em censurar o Alan dos Santos. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Faz os 50 em Números Romanos, Quero Ficar com o Corpo Igual ao do Peter Pan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa, Twitter Files 2, Brasil 2, né? Lá nos Estados Unidos também teve Twitter Files, foi até o número 7 ou 8. Eu falei sobre isso, hein? Tem vídeo sobre tudo isso aí. Os Twitter Files americanos todos, né? Foi um escândalo lá também. Aí, só que o curioso lá dos Estados Unidos é que havia suspeita que o Twitter havia censurado muita coisa sobre a questão da pandemia, né? Porque você lembra, na época da pandemia, não podia falar um monte de coisa, não podia falar de vacina, não podia falar de lockdown, não podia falar de certos remédios, e coisa. Então, aqui no YouTube eu não sei se pode já ou se ainda não pode, como é que tá a situação. Então nem vou falar nada disso não, mas na época era uma pressão enorme, né? E aí o Elon Musk descobriu que no Twitter, lá dos Estados Unidos, até que eles decidiram não censurar essas informações. E de fato eu reparei isso aqui também. Eu cheguei a comentar isso naquela época, né, quando estava essa onda de censura, de derrubar coisa, que eu falei, olha só, o Twitter, na verdade, é o menos pior. Lógico que censurava, lógico que fez várias censuras absurdas, mas era o menos pior. A questão toda foi essa, né? Por quê? Eu, inclusive, fiz esse caminho, eu saí do Facebook. Por que eu saí do Facebook? Porque começou a ter uma loucura de banimento de coisa lá no Facebook, qualquer coisa era banida, qualquer coisa travava a conta, um negócio totalmente sem sentido, né? Saí do Facebook e fui pro Twitter, nunca mais voltei. Não, eu tenho conta no Facebook ainda, posto meus vídeos lá também, mas é mais para desencargo de consciência, porque eu sei que ainda tem uma galera que está lá no Facebook ainda, mas, sinceramente, aquilo lá está parecendo para mim o Orkut também, assim, já está indo para a história, né, o Facebook, né? E, enfim, o Twitter realmente foi, entre as plataformas que tinha, não é que ele não censurasse, e a gente está falando aqui do Twitter antes do Elon Musk, o Twitter antigo do Jack Dorsey, era das melhores plataformas, era das menos censuradoras no final das contas, né? E aí, olha só que coisa curiosa, né? Saiu aqui o Twitter Files 2. Lembra? Isso daqui, de novo, é referente à época antes do Elon Musk, né? Então, até meados de 2022. O Elon Musk comprou o Twitter em 2022, né? E aí, o Eli Vieira Júnior coloca aqui a matéria falando sobre a questão do Felipe Neto, a interação do Felipe Neto com o Twitter, né? O que eles descobriram lá é que o Felipe Neto mandava no Twitter. O Felipe Neto tinha um e-mail direto do pessoal lá, falava com todo mundo. Não é à toa que ele ficou tão chateadinho quando o Elon Musk comprou o Twitter, né? Ele perdeu um poder do caramba. Ele, o Felipe Neto, provavelmente era o cara que dizia: tu quer ter um selinho? Vai ter se eu gostar de você. Se eu achar você legal, eu consigo selinho para você. Senão, não tem selinho. Realmente, esse negócio do selinho era uma nojeira antes do Elon Musk, né? Hoje em dia, tudo bem, você tem que pagar, né? É ruim. Mas a verdade é essa, ficou uma coisa honesta. Você quer ser reconhecido, quer ter o selinho azul, você paga. Pronto, resolvido o problema. Enfim, aqui ó, ele está falando aqui que Felipe Neto Rodrigues Vieira é um nome importante no espaço público brasileiro e coisa e tal, e ele ficou famoso no YouTube na década de 2010, criticando o gosto musical de adolescentes e usando palavras muito duras contra o Lula. Pois é, né? O Felipe Neto é desses. É desses que fez a carreira, né, cresceu apoiando a direita, contra Lula, contra a esquerda, não sei o que lá, depois que ficou milionário. O que acontece com todo milionário? Vira socialista, né? Ou pelo menos a maioria deles, né? Todos são. O próprio Elon Musk é bem esquerdista mesmo, é bem progressivista mesmo, né? Faz sentido, é o que eu falo, né? É o senso de autopreservação. A pessoa, quando passa a ter dinheiro, ela não quer perder o dinheiro dela, por motivos óbvios, né? E qual que é a melhor maneira de você garantir estabilidade social? É um governo centralizado, ninguém muda de status sem licença prévia da casta de cima, né? Enfim,
esquerdista o pessoal rico é todo mundo esquerdista. Aí aqui, ó, em uma guinada ideológica, tornou-se cabo eleitoral de Lula na corrida de 2022, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele ficou rico, aí mudou de lado, né? Esse realinhamento culminou com um convite do governo Lula para ele criar uma instituto de combate a fake news e não sei o que lá. Aqui, ó, Instituto Vero, ONG parceira do programa de enfrentamento à desinformação do TSE. Enfim, e o que aconteceu? O Schellenberger, o David Agape e o Eli Vieira Júnior estão nos revelando hoje que o Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, a ponto de um funcionário sênior ter proposto uma conversa particular entre ele e o Yoel Hoff, que era o chefe da segurança da rede social. Esse cara, o Yoel Hoff, para quem acompanhou o Twitter Files americano, ele é todo enrolado, ele é o cara que respondia para o governo americano lá, né? E lá nos Estados Unidos tinha isso também. É isso que o Elon Musk está reclamando aqui no Brasil, tinha lá nos Estados Unidos também. Tinha um monte de gente do FBI, do governo americano, que mandava ordem para o Twitter. De novo, é o mesmo fenômeno, é o Estado querendo se proteger de algo que ele vê como uma ameaça, que é a opinião das pessoas, né? Então, o chefe das políticas públicas do Twitter, aqui no Brasil, o Fernando Galo, hoje ele ocupa um cargo semelhante no escritório da TikTok. Olha que coisa, saiu do Twitter aqui no Brasil, foi para TikTok, né? Ele chegou a mandar um e-mail para o Yoel Hoff. Aí vocês perguntam, por que tem tanto esquerdismo lá no TikTok aqui do Brasil, né? Ó a resposta. Tá o cara lá que é amigo do Felipe Neto, que ajudava o Felipe Neto, que botava o Felipe Neto para decidir as coisas. Quem que você... Cara, é capaz do Felipe Neto tá mandando no TikTok aqui do Brasil também, hein? Aqui, ó. Em determinado momento, o cara pediu para o Yoel Goff que uma pessoa investigasse a conta do jornalista Alan dos Santos no Twitter de forma holística. Ele tem sido muito problemático para nós no Brasil e cada vez mais complicado de lidar, detalhando que insiste em postar coisas controversas sobre a Covid e outros conteúdos abusivos. E mais do que isso, ele reclamava, ele fala aqui mais adiante, né, que o Alan dos Santos tem o perfil de ir para a justiça. Então, quando o Twitter removia algum item que eles não gostavam, coisa e tal, o Alan dos Santos entrava na justiça, né? E isso ficava complicado, porque o Twitter tinha que pagar advogado, esse negócio todo, né? Acaba saindo complicado. Então eles tinham essa preocupação. Até onde que eles faziam? O que eles fariam com a conta do Alan dos Santos, né? Esse cara, o Galo, queria que o Hoff, lá dos Estados Unidos, que estava envolvido na decisão de banir a conta do Donald Trump, de novo, o que eu estou falando, esse cara lá no Twitter File dos Estados Unidos, que o pessoal espinafra ele lá. Mas enfim, ele queria que ele também banisse a conta do Alan dos Santos e que mudasse de ideia a respeito de manter no ar um Twitter em que o jornalista especulava a respeito do estado de saúde de alguém, fazendo uma possível conexão com a vacina, né? Então, na verdade, o que ele diz aqui, ó, o jogador de futebol dinamarquês, o Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca em 12 de junho de 2021, e tinha um problema. Por quê? Porque, embora o Alan dos Santos falasse que isso poderia ter sido causado pela vacina, o jogador não foi vacinado. Então, né, não podia ter sido causado pela vacina, não faz sentido ter sido causado pela vacina. Enfim, aí ele fala aqui, ó, por um lado, as nossas políticas não cobrem a especulação a respeito do estado de saúde de indivíduos, ou efeitos colaterais individuais em potencial de vacinação. Ele não foi vacinado, então o Twitter é enganoso a respeito de se há a possibilidade de que a vacinação poderia ter contribuído para o problema. Mas ele fica numa área cinzenta, né, porque o próprio Alan dos Santos não dava certeza. Ele especulava, será que pode levar a isso, né? Enfim, ou seja, isso aqui era o Twitter. E parece que esse Twitter é que estava irritando particularmente o Felipe Neto. E aí o Felipe Neto pediu para o cara do Twitter aqui do Brasil para falar diretamente com o Yoel Hoff lá nos Estados Unidos, que era o chefão da área de segurança do Twitter, para tirar esse tweet do Alan dos Santos, né? E no final das contas, aqui falava sobre justamente tweets sobre coágulos sanguíneos, efeitos colaterais derradeiros de vacina. Isso aqui mostra outra coisa que eu falo para vocês, né? Como é que o aumento do autoritarismo teve uma expansão enorme durante a pandemia, né? Isso foi realmente uma coisa impressionante. Por quê? Porque o governo ele viu uma oportunidade de aumentar o poder dele sobre os cidadãos, né? Os cidadãos estão com medo. Eu quero aumentar meu poder. Quem impediu que isso aumentasse mais ainda foi o Bolsonaro, porque manteve a coisa, segurou, né? O STF ficou maluco, o STF queria agora tudo, né? O pessoal, os pandeminions ficaram malucos. Não, porque tem que trancar todo mundo em casa e não pode sair de casa e não sei o que lá. Que absurdo! Você saiu de casa, tá matando a vovozinha e não sei o que lá, umas coisas que não tinha lógica nenhuma, né?
Enfim, mas o americano, ele expressou preocupação com a vitória judicial que o Alan dos Santos obteve na época contra a censura do YouTube. Então o Alan dos Santos entrava na justiça. E aí ele até comparou o Alan dos Santos com o Alex Jones. O Alex Jones vocês conhecem lá dos Estados Unidos, é muito conhecido, muito engraçado. Eu gosto muito de assistir o Alex Jones, mas o Alex Jones, eu não acredito quase nada do que ele fala. Ele fala um monte de besteira lá, impressionante, mas as teorias da conspiração dele são tão engraçadas que vai dar vontade de você ouvir mesmo para entender a coisa. E parece que ele tem também essa veia de entrar na justiça contra as decisões da plataforma. O Alex Jones também tem dinheiro pra caramba lá, ganhou muita grana com os vídeos dele, né? Então, ele falando sobre isso, que ficavam com medo de entrar e coisa e tal. E aí explica aqui como é que, no final das contas, a decisão foi do STF, na época, de banir o Alan dos Santos e coisa e tal. E foi até uma coisa boa pro Twitter, porque o Twitter se desculpou desse problema, saiu fora desse problema. Estava causando problema interno, tinha briga de funcionários, né? O cara aqui do Brasil queria censurar o Alan dos Santos, o cara dos Estados Unidos não via motivo. De novo, né, a questão cultural, né, o que eu falo sempre para vocês, liberdade de expressão lá tem um valor muito mais forte do que aqui, né? Aqui, ó, de fato foi possível tirar vantagem mais tarde das decisões vindas do STF. Tem um e-mail aqui da advogada do Twitter, no dia 6 de junho de 2022, em que ela contou que o Alexandre de Moraes havia ordenado a suspensão de 6 contas do Alan dos Santos, além da coleta de dados associadas a elas. E Moraes também queria um monitoramento para evitar a criação de novas contas, né? A advogada não questionou a ordem e disse que vamos informar que se identificamos qualquer novas contas relacionadas. Até hoje, as contas do Alan dos Santos permanecem suspensas no Brasil, apesar da promessa do Elon Musk, né? Não, mas isso daí é verdade. O Elon Musk falou que ia desbloquear as contas, mas o que eu entendi é que ia desbloquear as da última ordem judicial. Não sei se vai desbloquear de tudo, né? Mas vamos ver. De qualquer forma, ele vai primeiro cuidar para tirar os funcionários, né? Botar os funcionários dele aqui no Brasil protegidos, seja demitindo eles, né, para eles não irem para a cadeia porque não tem mais ligação com a empresa, seja levando para os Estados Unidos. Não sei o que o Elon Musk vai fazer. Mas o fato é que ele quer cuidar disso antes de liberar a informação e de desbloquear todo mundo, porque ele sabe que depois vai ser um pega para capar, né? Então aqui, ó, a mesma mensagem inclui o caso de censura imposta a Alexandre de Moraes ao PCO, né? Então tá aqui, ó, a advogada aqui do Twitter fala que a Suprema Corte Federal proibiu o PCO e proibiu o Alan dos Santos, né? Botou várias contas aqui do Alan dos Santos que deveriam ser derrubadas, né? O Alan dos Santos hoje em dia ele tem uma conta no Twitter, né? Aliás, tem feito lives e coisa e tal, a conta está funcionando muito bem. Agora, essas contas aqui nunca voltaram, né? E essa é a ideia da coisa, ou seja, ele fala sobre essa influência do Felipe Neto, particularmente um indivíduo que, em tese, não deveria ter poder nenhum, nem legal, nem no Twitter, de forma alguma, não tem nenhuma associação com o Twitter. No entanto, tinha a pechada, né? Tinha o poder da pechada no Twitter aqui no Brasil. Eu fico imaginando a bagunça que era isso aqui antes, né? A quantidade de pechada que o pessoal tinha por aqui, a quantidade de gente que tinha pechada dentro do Twitter para conseguir estrelinha, conseguir o selinho azul e coisa e tal. Realmente o Twitter melhorou muito depois do Elon Musk. Mas, de novo, é o que eu falo. Antes, ele já era o menos pior, no final das contas. Não era tão sério, não, né? E como eles estão falando aqui, a questão de pandemia, lá nos Estados Unidos o Twitter não censurou. Aqui no Brasil eles queriam censurar. Aqui no Brasil o pessoal batalhou para censurar as questões de pandemia por aqui, né? Bom, e além disso, teve essa entrevista do Schellenberger para o Poder 360, em que ele fala aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele fala que sei que Bolsonaro é uma pessoa controversa, como Donald Trump, mas ele tem o direito de ser candidato. Achei muito ruim que tenham havido pessoas querendo impedir Trump de se candidatar nos Estados Unidos. Ele deve ser candidato. E eu concordo plenamente, até para a paz social. O Bolsonaro é o candidato preferido de uma grande parcela dos brasileiros, talvez da maioria. Então, você dizer que ele não pode ser candidato, você está negando a eleição, negando a democracia, o efeito pacificador dela, porque a democracia serve para isso, serve para juntar os dois lados e ver quem é que é maior, o outro lado se resigna, né? Falando, realmente, o outro ganhou, pronto, acabou, né? Vamos ficar 4 anos com esse lado de cá. Se o seu candidato não concorre, ou se você fica com a suspeita de que o TSE agiu contra o seu candidato, é meio que esse efeito pacificador que se espera de uma eleição, ele deixa de existir, né?
E vamos combinar que foi a maneira como o Bolsonaro foi tornado inelegível é absurda. Eles pegaram o caso da reunião com os embaixadores, que não tem absolutamente nada. Se você pegar todas as jurisprudências do TSE, são contrárias àquilo. Eles pegaram esse caso só porque é o caso que estava mais adiantado. Eles queriam fazer rápido, queriam declarar rápido a inelegibilidade do Bolsonaro. Tem outras acusações contra ele que seriam até mais substanciais, até mais com possibilidade de realmente tornar ele inelegível, mas não, eles queriam rapidez. Pegaram um negócio que não tem nenhuma lógica. Isso aqui é a versão completa ao direito, ao devido processo legal. Tornar o cara inelegível. O que todos nós que votamos no Bolsonaro pensamos? Injustiça, é um absurdo. A próxima eleição, se não tiver Bolsonaro, não tem coisa, não tem lógica nenhuma. E veja, esse caso é totalmente diferente da eleição do Lula em 2018, tá? Porque o Lula, naquele momento, já tinha 6 anos de investigação, mostrando a corrupção dele, mostrando que ele estava envolvido na coisa, colocando ele como a cabeça da organização criminosa do PT. Então eram anos e mais anos de investigação, de devido processo legal, várias cortes julgando. É muito diferente desse caso que você tem agora, que o Bolsonaro pegaram um negócio correndo, em 6 meses, a corte quase toda indicada pelo Lula, votou e tornou o cara inelegível. E não tem a quem apelar, porque acima dele só tem o STF, que é ainda mais esquerdista, né? Ou seja, é realmente uma sensação absurda, né? De não ter representatividade, né? Aqui, ó, fico preocupado com as pessoas usando o sistema para vetar outras de serem candidatos. Isso aconteceu com Bolsonaro e me dá medo pelo Brasil. Vocês devem estar atentos nisso. Você está restringindo quem pode ou não se candidatar. Você está a um passo da ditadura. Eu não sei se está um passo não, meu amigo. A gente já está na ditadura, né? É o que eu falo para você. Aliás, eu sempre falei isso. A gente, nos protestos a favor de Bolsonaro, a gente vai levar cartazes pedindo democracia de volta. A volta da democracia. A volta da democracia tem que ter todo mundo se candidatando, pô. Quem quer se candidatar, se candidata. Tirando criminosos condenados com devido processo legal, de forma correta, com investigação ampla e coisa e tal. Esse negócio do STF sozinho, sem ninguém mais ir lá e declarar o cara inelegível, é um absurdo completo, né? Aqui está a entrevista que ele deu, ele disse que tem muito mais material do Twitter Files aqui no Brasil. Ele disse que a maior parte ele já divulgou, a parte mais sensível ele já divulgou, mas que tem mais um monte de material e que justamente o David Agape e o Eli Vieira estão repassando esse material e podem ter outras revelações, outros Twitter Files Brasil aí nos próximos dias, hein? Ficou bacana, ficou bacana. Olha só, quem diria, né? O Felipe Neto, olha, tá explicado aí. Ó, o cara, por isso que ele ficou chateado com o Elon Musk, tá explicado. E olha aqui como é que fica claro aquilo que eu falo para vocês. O problema é o governo, não são os esquerdistas nas plataformas. A plataforma Twitter aqui no Brasil estava cheio de esquerdista, queria banir todo mundo. Só que batia na matriz, batia no Twitter dos Estados Unidos, que o pessoal falava, não, a gente quer ganhar dinheiro, pô, então você vai ficar banindo as pessoas, não banir pessoa, a gente ganha menos dinheiro, né? Ou seja, é lógico que sim, existe um grupo esquerdista dentro das plataformas que quer mais censura, que quer ajudar a esquerda e coisa e tal, mas, meu amigo, enquanto é entidade privada, o objetivo é o lucro, então aí que tá, as coisas funcionam bem. O problema é quando o governo mete a mão. Foi quando o governo botou o pé do governo aqui na coisa que aí baniram o Alan dos Santos. Aí não teve mais parada. Baniram o Alan dos Santos. E é o que eu falo, eu não duvido nada que a mesma coisa acontece em todas as outras plataformas, inclusive no YouTube. O YouTube tem esquerdista aqui na equipe dele? Deve ter um monte, coisa e tal. Eles conseguem mudar, conseguem censurar as pessoas porque querem, coisa e tal, porque não é pra... Não conseguem. Por quê? Porque é uma empresa privada, quer o lucro, quer mais gente vendo a plataforma. Agora, o governo não é orientado a lucro, o governo quer ferrar todo mundo, quer roubar a sociedade. Então, aí você tem esse problema, é o governo que é o mal. Não são as plataformas, é o governo que é o vilão dessa história da censura nas redes sociais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.